Bem-vindos, amantes da história, a mais um mergulho profundo aqui no Entre Linhas e Bytes. Preparem seus fones e abram suas mentes, porque hoje a gente vai embarcar numa jornada épica Épica mesmo. pela vida de um dos maiores conquistadores de todos os tempos, Alexandre o Grande. E para nos guiar nessa aventura, a gente tem a companhia da expert em história antiga e literatura, Olá? que vai nos ajudar a analisar a vida e o legado de Alexandre com uma lente crítica. E não se esqueçam de curtir, Isso. compartilhar esse episódio com seus amigos e deixar sugestões de livros para futuras análises. O que torna o Entre Linhas e Bytes tão especial é essa conexão com vocês, nossos ouvintes. Mas voltando ao nosso personagem principal, Alexandre o Grande, para este mergulho profundo. Uhum. Estamos usando como base o livro Alexandre o Grande, de Thomas R. Martin, uma obra rica em detalhes que nos permite explorar não só os eventos históricos, mas também a psique e as motivações das crenças que moldaram esse líder. Controverso, né? Tão controverso. Exatamente. Alexandre o Grande é uma figura que transcende o tempo, né? Ele desperta paixões e controvérsias até hoje. Claro. Uns admiram como um visionário unificador. Outros o criticam como um tirano sanguinário. Mas antes de julgarmos, a gente precisa entender o contexto da época, o mundo em que ele viveu. E é aí que o livro de Thomas R. Martin se destaca guiando a gente de forma brilhante por essa jornada. É verdade. Comecemos então do início. A infância e a educação de Alexandre. Imaginem um menino filho do rei Filipe CB da Macedônia e de Olímpia, que já carregava consigo o peso de uma linhagem lendária. Ele afirmava descender de Aquiles e Héracles, figuras míticas que representavam a força, a coragem e a busca pela glória. Essas narrativas heróicas moldaram a identidade de Alexandre desde cedo, influenciando suas ambições e a maneira como ele se via no mundo. É fascinante como essas narrativas moldaram a visão de mundo dele. E não podemos esquecer o papel fundamental da literatura grega, especialmente a Ilíada de Homero, em sua formação. Para Alexandre, essas histórias não eram meras lendas, mas verdadeiros registros históricos, um guia de como o verdadeiro herói deveria agir. E para completar esse cenário, ele teve como tutor ninguém menos que Aristóteles. Aristóteles, que lhe ensinou filosofia política ética e o incentivou a questionar e a buscar o conhecimento. Pensem no impacto dessas ideias no jovem Alexandre. Ele absorveu os conceitos de liderança, excelência, natureza dos bárbaros, ideias que moldariam suas ações futuras como rei e conquistador. Falando em rei e conquistador, que tal mergulharmos na ascensão de Alexandre ao poder? Afinal, o palco está pronto e a trama está prestes a esquentar. Imaginem a Macedônia, um reino em constante disputa pelo poder, onde a sucessão real era marcada por violência e traições. Alexandre, filho de um rei poderoso, precisava provar seu valor a cada passo. E ele fez isso de forma espetacular, mas nem sempre ética, né? Um exemplo marcante disso foi a destruição de Tebas, um ato que, para muitos, revelou a faceta implacável de Alexandre Paz. Mas será que foi só isso? Essa ação não seria também uma demonstração de força estratégica, um meio de consolidar seu poder e enviar uma mensagem clara aos seus rivais? Afinal, em um mundo tão brutal como aquele, talvez a demonstração de força fosse necessária para garantir a sobrevivência. Sem dúvida, a destruição de Tebas foi um marco na trajetória de Alexandre. Ele não apenas vingou a destruição anterior da cidade pelos tebanos, mas também consolidou seu poder e estabeleceu sua reputação como um líder a ser temido. Mas a ambição de Alexandre ia muito além das fronteiras da Macedônia. Ele herdou do pai o sonho de invadir o Império Persa, um plano ousado que para muitos era motivado por vingança e por glória pessoal. Mas olhando mais de perto, a gente pode ver que essa invasão também se alinhava com o ideal de Alexandre de expandir a cultura grega e criar um mundo mais unificado sob sua liderança. Alexandre, influenciado pelas narrativas heróicas que tanto admirava ver a invasão da Pérsia como uma oportunidade de superar seus ancestrais, de ir além do que qualquer outro homem já havia feito, né? Ele acreditava estar destinado a unir o Oriente e o Ocidente, criando um novo império onde gregos e persas pudessem viver em harmonia. E assim, com apenas 20 anos de idade, Alexandre liderou seu exército em direção ao Oriente, dando início a uma campanha militar que mudaria o curso da história. Mas essa é uma história para a próxima parte do nosso mergulho profundo. Fiquem ligados, ainda temos muito o que desvendar sobre Alexandre o Grande. Lembrando a todos que estamos apenas arranhando a superfície da história dele, e para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais, o livro Alexandre o Grande, de Thomas R. Martin, é uma leitura essencial. Imperdível. E aqui estamos de volta prontos para continuar nossa imersão na épica saga de Alexandre o Grande. Na parte anterior, a gente explorou a infância, a educação e os primeiros passos de Alexandre rumo ao poder. Vimos como as histórias de heróis, os ensinamentos de Aristóteles e as complexas realidades da política macedônica moldaram a visão de mundo dele e as ambições dele. Agora preparem-se para testemunhar o desenrolar da campanha militar dele, uma jornada repleta de batalhas épicas, conquistas impressionantes e dilemas morais. Nossa, é fascinante pensar que com apenas 20 anos, Alexandre já estava liderando um exército pronto para enfrentar o poderoso Império Persa. Que tal a gente explorar as primeiras batalhas dessa campanha?
Afinal, é nesses momentos de conflito que a genialidade militar e a determinação de Alexandre realmente brilham. Com certeza. Logo no início da campanha, Alexandre se deparou com o exército persa na Batalha do Rio Granico. Imaginem a cena. O exército macedônico menor em número enfrentando as forças persas em terreno desfavorável. Mas Alexandre, com a audácia característica dele, liderou a carga de cavalaria rompendo as linhas inimigas e garantindo uma vitória decisiva. Caramba! Essa vitória no Granico estabeleceu Alexandre como uma força a ser reconhecida e abriu o caminho para a conquista da Ásia Menor. Mas me diga o que a gente pode aprender com a estratégia de Alexandre nessa batalha. Afinal, ele estava em desvantagem numérica e lutando em terreno desconhecido. A Batalha do Granico é um exemplo clássico da capacidade de Alexandre de avaliar o campo de batalha, identificar as fraquezas do inimigo e explorar cada oportunidade. Ele não apenas demonstrou coragem pessoal liderando a carga, mas também soube usar a cavalaria macedônica de forma estratégica, combinando velocidade e força e manobras precisas para desmantelar as defesas persas. É incrível como Alexandre conseguia inspirar os soldados dele a lutar com tanta ferocidade e lealdade. Mas a campanha estava só começando. A batalha disso, alguns anos depois, foi um momento crucial na trajetória de Alexandre, o que a gente pode destacar desse confronto épico. A batalha disso foi um verdadeiro teste para Alexandre da Artutrocei. O rei persa liderava um exército colossal, buscando vingança pela derrota no Granico. Alexandre, por sua vez, enfrentava o desafio de comandar as tropas dele em um terreno montanhoso e apertado. E como ele superou esse desafio? Imagino que a estratégia tenha sido crucial nesse cenário. Exatamente. Alexandre demonstrou mais uma vez a maestria tática dele. Ele usou o terreno a favor dele, atraindo as forças persas para um local estreito onde a superioridade numérica de Dários se tornou uma desvantagem. A cavalaria macedônica, liderada por Alexandre, atacou com precisão, semeando caos nas fileiras persas e forçando Dário a fugir do campo de batalha. Nossa, essa fuga de Dário, abandonando a família, e o exército dele deve ter sido um golpe devastador para o moral das tropas persas. Mas me diga como Alexandre lidou com a família real persa depois da batalha. Afinal, ele era conhecido pela generosidade dele, pelo respeito dele pelos costumes dos povos conquistados. É verdade. Após a batalha de Isso, Alexandre capturou a família de Dário, a mãe, a esposa e os filhos dele. Ao contrário do que se esperava de um conquistador implacável. Alexandre tratou os cativos com respeito e por cortesia, garantindo a segurança deles e o bem-estar deles. Esse gesto demonstra a complexidade de Alexandre, um líder capaz de combinar força militar com compaixão e diplomacia. Essa atitude de Alexandre certamente lhe rendeu admiração e respeito por parte dos persas. Mas a campanha continuava e a Batalha de Gaugamela se aproximava um confronto que selaria o destino do Império Persa. O que podemos esperar desse embate final? Gaugamela foi a culminação da campanha de Alexandre contra os persas, uma batalha que definiu o curso da história. Dário Tero, reunindo todas as forças dele, preparou um exército ainda maior do que o de Babelos. Isso determinado a derrotar Alexandre de uma vez por todas. O campo de batalha era uma vasta planície ideal para as manobras da cavalaria persa e para o uso dos carros de guerra. Diante de um exército tão numeroso, qual foi a estratégia de Alexandre? Ele era conhecido pela audácia dele e pela capacidade dele de surpreender o inimigo. Em Gaugamela, Alexandre demonstrou mais uma vez a genialidade militar dele. Ele organizou as tropas dele em uma formação defensiva com a infantaria no centro e a cavalaria nas alas. Quando o exército persa atacou, Alexandre ordenou um ataque de flanco com a cavalaria dele explorando uma brecha nas linhas inimigas. A cavalaria macedônica, mais ágil e disciplinada, causou grande estrago, abrindo caminho para Alexandre liderar um ataque direto ao centro do exército persa, onde Dário se encontrava. Imagino o caos e a ferocidade da batalha. Alexandre mais uma vez liderando os homens dele com bravura, enfrentando o inimigo de perto, inspirando os soldados dele, semeando pânico nas fileiras persas. Exatamente. A Batalha de Gaugamela foi um verdadeiro espetáculo de estratégia militar e coragem. A vitória de Alexandre marcou o fim do Império Persa, abrindo caminho para a criação de um vasto império que se estendia da Grécia até a Índia. Com a vitória em Gaugamela, Alexandre se tornou senhor da Pérsia, mas a jornada dele estava longe de terminar. Ele ainda enfrentaria novos desafios, novas culturas e a tentação do poder absoluto. Na próxima parte do nosso mergulho profundo, a gente vai explorar as conquistas de Alexandre na Ásia Central e na Índia e os desafios que ele enfrentou ao tentar governar um império tão vasto e diverso. Fiquem ligados para a parte final da nossa jornada épica pela vida de Alexandre o Grande. E não se esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos e deixar as sugestões de temas que vocês gostariam de explorar com a gente aqui no Entre Linhas e Bytes. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo na vida de Alexandre o Grande. Nas partes anteriores, a gente viu como Alexandre, impulsionado por ambição, por ideais heróicos e por uma educação excepcional, conquistou o Império Persa, consolidando o nome dele na história como um dos maiores líderes militares de todos os tempos. Mas a jornada de Alexandre não terminou com a queda da Pérsia. Ele ainda tinha muito a conquistar e a sede dele por novos desafios o levou a terras ainda mais distantes e culturas ainda mais diversas. Verdade. A conquista da Pérsia foi só o começo de um novo capítulo na vida de Alexandre, impulsionado por uma visão de unificação cultural e império universal.
Alexandre rumou para o leste em direção à Ásia Central e à Índia, buscando expandir o domínio dele e difundir a cultura helênica. Mas essa nova fase da campanha também traria desafios inesperados, testando não apenas a capacidade militar de Alexandre, mas também a habilidade dele como governante e a própria humanidade dele. Então Alexandre não se contentou só com a conquista da Pérsia. Ele queria ir além, expandir o império dele, unificar culturas e deixar um legado duradouro para o mundo. Mas como você mencionou, essa nova fase da campanha traria novos desafios. Quais foram os principais obstáculos que Alexandre enfrentou nessa jornada? E como ele lidou com eles? Alexandre enfrentou diversos desafios ao se aventurar para além das fronteiras da Pérsia. Em primeiro lugar, as condições geográficas e climáticas eram extremas. Vastos desertos, montanhas intransponíveis e climas áridos testaram a resistência das tropas dele, acostumadas aos cenários mediterrâneos. Além disso, ele se deparou com povos guerreiros e culturas totalmente diferentes daquelas que ele tinha encontrado até então, o que exigiu dele grande capacidade de adaptação e diplomacia. Imagino que a logística de manter um exército em movimento por terras tão distante também deve ter sido um desafio e tanto. Afinal, era preciso garantir suprimentos de comunicação e coesão entre as tropas, mesmo em territórios hostis e desconhecidos. Como Alexandre lidou com essas questões? A logística sempre foi um fator crucial nas campanhas de Alexandre. Ele é conhecido pela organização meticulosa dele e pela capacidade dele de planejar cada detalhe das expedições dele. Para garantir o suprimento das tropas dele, Alexandre estabeleceu uma rede de suprimentos e bases ao longo da rota dele, utilizando camelos e outros animais adaptados ao clima desértico para transportar alimentos, água e equipamentos. Ele também soube utilizar os rios da região como rotas de transporte, facilitando o deslocamento das tropas e dos suprimentos. Fascinante. Alexandre era realmente um estrategista brilhante, tanto no campo de batalha quanto na gestão do império dele. Mas me fale sobre os povos que ele encontrou nessas novas terras. Como Alexandre lidou com as diferenças culturais e com a resistência dos povos conquistados. Alexandre, apesar da ambição conquistadora dele, era um líder pragmático e muitas vezes demonstrava respeito pelas culturas que ele encontrava na jornada dele. Ele buscava incorporar elementos das culturas locais à administração do império dele, promovendo a integração entre os povos conquistados e os gregos. Um exemplo disso é a adoção de costumes persas na corte dele, como o uso de vestimentos e a prática de rituais. Essa postura de Alexandre demonstra uma visão à frente do tempo dele. Ele não buscava apenas subjugar os povos conquistados, mas sim integrá-los ao império dele, criando uma nova ordem mundial baseada na fusão de culturas e na troca de conhecimentos. Mas nem sempre essa integração era pacífica, certo? Afinal, muitos povos resistiram à conquista macedônica e lutaram para preservar a independência deles. Com certeza, nem todos os povos se submeteram pacificamente ao domínio de Alexandre. Ele enfrentou feroz resistência em diversas regiões, como na Báctria e na Sogdiana, onde guerreiros habilidosos e táticas de guerrilha desafiaram o exército macedônico por anos. Na Índia, Alexandre se deparou com o poderoso exército do rei Poro, que incluía elefantes de guerra, um desafio inédito para as tropas macedônicas. A Batalha do Rio Hidáspes contra o rei Poro é um dos confrontos mais épicos da história militar. Imagino que os elefantes de guerra devem ter causado grande impacto nas tropas de Alexandre acostumadas a enfrentar cavalaria e infantaria. Como Alexandre superou esse desafio? A Batalha do Hidáspes foi um marco na campanha de Alexandre na Índia. Os elefantes de guerra de Poro, com o tamanho colossal deles e a força bruta deles, representavam uma ameaça inédita para as tropas macedônicas. Alexandre, no entanto, com a inteligência tática dele e a capacidade de adaptação dele, desenvolveu novas estratégias para enfrentar essa ameaça. Ele ordenou que os arqueiros e lanceiros dele se concentrassem em atacar as pernas dos elefantes, buscando derrubá-los e torná-los vulneráveis. Que estratégia engenhosa! Alexandre, mais uma vez, demonstrando a capacidade dele de analisar as fraquezas do inimigo e adaptar as táticas dele para superar os desafios. Mas apesar da vitória dele sobre Poro, a campanha na Índia marcou um ponto de virada na jornada de Alexandre. As tropas dele, exaustas pelas longas marchas, pelas batalhas incessantes e pelas condições climáticas extremas, começaram a questionar a necessidade de prosseguir com a conquista. É verdade. A campanha na Índia testou os limites da resistência do exército macedônico e do próprio Alexandre. Após a vitória sobre Pero, Alexandre planejava avançar ainda mais para o leste em direção ao Ganges, mas a exaustão das tropas dele e a ameaça de novas revoltas o obrigaram a recuar. Em 326, Alexandre de Índia iniciou a longa marcha de volta para a Babilônia, marcando o fim das conquistas dele. Que momento crucial na história de Alexandre. Após anos de conquistas ininterruptas, ele finalmente teve que reconhecer os limites do poder dele e a importância de ouvir as demandas dos soldados dele. Mas mesmo no retorno dele para a Babilônia, Alexandre não abandonou os sonhos dele de unificação e de construção de um império universal, como ele passou os últimos anos de vida dele. Após o retorno dele para a Babilônia, Alexandre se dedicou a consolidar o vasto império dele, promovendo a integração cultural entre os povos conquistados e implementando reformas administrativas.
Ele se casou com Roxana, uma princesa bactriana, incentivou os soldados dele a fazerem o mesmo com mulheres persas, buscando fortalecer os laços entre as culturas. Alexandre também planejava novas expedições buscando explorar o Mar Arábico e conquistar a Península Arábica, mas os planos dele foram interrompidos pela morte prematura dele em 323 AC, aos 32 anos de idade. A morte de Alexandre no auge do poder dele e com tantos planos ainda por realizar é um dos eventos mais marcantes da história antiga. As circunstâncias da morte dele ainda são debatidas por historiadores, mas o legado de Alexandre é inegável. Ele deixou para trás um império que se estendia da Grécia até a Índia e a influência cultural dele se espalhou por todo o mundo antigo, dando origem ao período helenístico, uma era de grande efervescência cultural e intelectual. Sem dúvida. Alexandre o Grande foi uma figura complexa e controversa, um gênio militar, um líder visionário, mas também um conquistador implacável. O legado dele continua a inspirar debates e a fascinar historiadores até os dias de hoje. A história dele nos ensina sobre a ambição humana, a busca pelo poder, a capacidade de unir povos e culturas, mas também sobre os perigos da arrogância e da sede insaciável por conquista. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na vida de Alexandre o Grande. Esperamos que vocês tenham apreciado essa jornada épica. E para quem quiser se aprofundar mais nesse universo fascinante, a gente recomenda a leitura do livro Alexandre o Grande, de Thomas Ermart. E não se esqueçam de nos acompanhar aqui no Entre Linhas e Bytes para mais aventuras pelo mundo da história e da literatura. Até a próxima Amante do Conhecimento.